O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando, cantando suavemente. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, amados jovens que já chegaram para o nosso PHN, nessa 15ª semana do tempo comum, nessa quarta-feira, o Senhor nos apresenta essa liturgia da palavra que está num profundo acordo com aquilo que é a oração da coleta, e é para aí que o Senhor quer nos conduzir. Escuta o que nós rezamos na oração da coleta. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Rejeitar o que não convém ao cristão. Rejeitar, diz a oração que a igreja colocou nos lábios do sacerdote. Rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Abraçar tudo aquilo que é digno desse nome. E nós escutamos, tão bem cantado pela Karina, o refrão do Salmo que vai dizer: o Senhor não rejeita o seu povo. Diga mais uma vez isso: o Senhor não rejeita o seu povo. Veja o que o salmista vai dizer: o Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças, quem é reto andará na justiça. Hoje, o Evangelho, de apenas 2 versículos, vai nos chamar a atenção para a revelação de Deus. Deus que é revelado por Cristo. E o Evangelho encerra na missa de hoje dizendo isso: Ele revela a quem Ele quer. E Ele quer revelar a mim e a você hoje a face de Deus. A própria face, se nós formos ao Evangelho, nós vamos perceber quando Filipe chega perto de Jesus e diz: mostra-nos o Pai. E Jesus responde para ele: há tanto tempo estás comigo, Filipe, e você ainda não entendeu? Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. O Antigo Testamento está mostrando a ação do Pai.
um pai que muitas vezes, para salvar os seus filhos, o seu povo escolhido, ele precisa corrigi-los. Quem aqui é pai, levanta a mão, lá no alto. Não é verdade que muitas vezes é necessário corrigir? Porque quando um pai corrige um filho, ele não o corrige porque ele não ama. Pelo contrário, ele está corrigindo porque ele ama tanto esse filho que ele precisa corrigi-lo diante das situações erradas. A primeira leitura nos coloca diante de uma correção que Deus faz ajudar, que Deus faz ao seu povo escolhido. E aqui nós precisamos compreender. Você pode imaginar aquele povo naquela situação de humilhação, onde o templo de Jerusalém era usado pelos pagãos para oferecerem sacrifícios a falsos deuses. Esse povo santo de Deus, o povo da aliança, o povo das promessas, ele está sujeito à tirania de um povo estrangeiro. Ele está sujeito à humilhação dos gentios, daqueles que, diante dos olhos daquele povo escolhido de Deus, eram muito piores do que eles. Nós precisamos compreender onde o pai que corrige quer levar esse povo, mas no coração daquele povo existia um questionamento: onde está a justiça de Deus? Onde está a providência de Deus? Nós não somos o povo da aliança, nós não somos o povo eleito, nós não somos o povo das promessas. Onde está a bondade de Deus nessa situação que nós vivemos? Ele que demonstrou o seu amor, muitas vezes proclamado com imagens tão expressivas e tão profundas a nós. Dá para você se colocar no lugar desse povo, humilhado, sem possibilidade de oferecer no templo o culto ao Deus verdadeiro, teve as suas riquezas roubadas pelos assírios, e eles estão diante de Deus. Até o próprio profeta Isaías parece ter se cansado do pecado daquele povo, da infidelidade daquele povo. Até o profeta parece ter se cansado. Imagina a desesperança, o desespero, o abatimento de olhar para aquela conquista que os assírios fizeram de Judá, do templo de Jerusalém, e eles se questionarem: os falsos deuses são mais poderosos do que o Deus verdadeiro, do que o Todo-Poderoso que nós aprendemos a seguir, a adorar, a servir com os nossos pais. Era esse o questionamento, era essa a tristeza, era esse o abatimento que estava sobre aquele povo. Mas eles não conseguiam enxergar que aquilo que eles estavam vivendo era uma correção de Deus, porque o Pai corrige aqueles que Ele ama para tirá-los do erro. O Pai está corrigindo aquele povo. Javé, o Senhor Deus, está corrigindo aquele povo exatamente para tirá-lo do erro, para que ele não se perca, porque nós precisamos guardar muito bem no nosso coração o refrão desse salmo: o Senhor não rejeita o seu povo. Diga para quem está do seu lado: o Senhor não rejeita o seu povo. Diga para quem está do outro lado: o Senhor não rejeita o seu povo. Meus irmãos, nessa encruzilhada, nessa situação, o Senhor Deus, Ele abre a boca do profeta, diante daquele povo e diante daquela situação. Isaías começa a profetizar como alguém que consegue, pela inspiração de Deus, trazer a leitura teológica da história para aquele povo abatido e desanimado diante da situação que eles viviam. Eu não sei qual é a sua situação, você que está aqui,
você que nos acompanha de casa, se existe alguma realidade de abatimento na sua vida, de desânimo, de falta de esperança. Mas veja bem, a partir da inspiração que Deus coloca no coração do profeta, e ele abre a sua boca para profetizar, aquele povo começa a entender qual era o motivo para eles estarem passando por aquela situação. Veja o que o profeta vai dizer. Capítulo 10 do profeta Isaías, versículo 5. Assim fala o Senhor: ai de ti, Assur, vara da minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento da minha indignação. Eu envio contra uma nação ímpia e ordeno-lhe contra um povo que me excita a ira, que o submeta à pilhagem e ao saque, que o calque aos pés, como lama nas ruas. Ali o povo de Israel começa a perceber onde anda Deus, qual é a intenção de Deus, e onde se aplica a divina providência da história. Na correção, Deus utilizou-se da Assíria para corrigir o povo de Judá, o seu povo escolhido, do mau caminho que eles estavam trilhando. A permissão de Deus acontece da invasão da Síria, do território sagrado, da nação santa, para que aquele povo que estava no pecado entendesse que eles tinham que se voltar inteiramente para o Senhor seu Deus, amando e respeitando acima de todas as coisas, adorando de todo o coração, obedecendo os seus mandamentos. Aquele povo estava no sofrimento pelas opções erradas que eles haviam feito, e ali pela palavra profética de Isaías, Deus revela: eu me utilizo de uma nação estrangeira para corrigir a minha nação, o meu povo que estava na impiedade, porque o Senhor Deus não quer perder os seus, porque o Senhor Deus não rejeita o seu povo. Diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor não me rejeita. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me dá uma chance no dia de hoje de entender a divina providência que está presente até mesmo nas situações difíceis. E se com os olhos da fé eu conseguir enxergar aquilo que o Senhor tem para mim, eu vou tirar um bom proveito das provações, das dificuldades, até mesmo das humilhações, das situações de cruz. Tudo, Senhor, dentro da sua permissão, para que eu também não me perca, porque o Senhor não me rejeita. Eu quero assumir isso agora. Diga bem forte: eu quero assumir isso agora. O Senhor não me rejeita. Se eu fui rejeitado pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelas pessoas, se eu fui desprezado, hoje eu tenho uma certeza: o Senhor não me rejeita, o Senhor me acolhe, e o Senhor quer me purificar, como o Senhor purificou o povo de Israel, o povo escolhido. Dê um sorriso para quem está do seu lado, diga: Deus não te rejeita. Dá uma sacudida nesse irmão para esquentar o frio, diga para ele: se até hoje você se sentia rejeitado, eu tenho uma boa notícia para você nessa noite: Deus não te rejeita, pelo contrário, Ele te ama, Ele te ama, Ele te escolheu. E muitas vezes Deus corrigiu o povo de Israel, como hoje nós temos na profecia de Isaías essa revelação. Veja, e aí continua o profeta: mas ele assim não pensava,
falando da Assíria, de Assur. Seu propósito não era esse, pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações. Pois diz o rei da Síria: realizei isso pela força da minha mão e com a minha sagacidade, pois tenho experiência, aboli as fronteiras dos povos, saqueei seus tesouros e derrubei de golpe os ocupantes dos altos postos. Minha mão espalmou como um ninho a riqueza dos povos, e como se apanha uma ninhada de ovos, assim ajuntei eu os povos da terra, e não houve quem batesse asa, ou abrisse o bico, e desse um pio. Veja, o rei assírio pega a glória daquela conquista, a glória do pai que corrige os seus filhos para si, e ele transforma a glória que deveria ser dada a Deus em vanglória. O rei da Síria, o povo assírio, começa a se vangloriar, vangloriando da conquista, vangloriando da ação que havia sido dentro da justiça de Deus como correção para aquele povo. Deus havia escolhido aquela nação estrangeira para purificar Israel da idolatria e do pecado, mas aquela nação estrangeira pegou a glória para si. Veja como que o profeta fala para eles: mas acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador, que com ele corta? Ou se exalta a serra contra o serrador, que a maneja? Como se a vara movesse quem a levanta, e se o bastão erguesse aquele que não é madeira. O profeta está dizendo para aquele povo de Israel e para os assírios: veja, foi a minha ação, foi o meu poder, foi a minha justiça que foi aplicada para purificar o meu povo escolhido. E vocês estão se vangloriando da conquista, dos tesouros adquiridos, da conquista dessa terra. Vocês estão achando, assírios, povo de Assur, que vocês são os donos, os senhores da terra. Mas não, eu que não rejeito o meu povo, eu que não excluo o meu povo, eu que amo o meu povo, por isso o corrijo, fui eu que dei a vocês a possibilidade de serem instrumento de purificação, de serem instrumento da minha glória, de serem instrumento e testemunho de que, por causa do meu amor por Israel, pelo meu povo escolhido, eu dei uma chance de purificação para eles. Meus irmãos, nós precisamos entender que tudo está nas mãos de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle e o domínio sobre todas as coisas, sobre a criação, sobre a história, que não escapam do desígnio de Deus, da sua providência. O profeta Isaías descreve nessa leitura de hoje Javé, o Senhor Deus, como se ele fosse uma pessoa ofendida e ultrajada por causa da vanglória daquele instrumento que ele usou para questionar a conduta e a religião do povo de Israel, daquele instrumento que ele usou para purificar. Nós estamos começando hoje, meus irmãos, um acampamento PHN, e hoje Deus está nos proporcionando, no tempo que nós vivemos, um instrumento de purificação para a nossa vida.
O PHN é um instrumento que Deus está institucionalizando na sua igreja, especialmente no Brasil, como um instrumento de purificação do seu povo, para que o seu povo não se perca, para que o seu povo não seja condenado, para que o seu povo caminhe na santidade todos os dias, dizendo: por hoje eu não vou mais pecar. PHN. Hoje o Deus que nos corrige, que nos chama a atenção, coloca esse instrumento. É como se o PHN fosse um instrumento utilizado por Deus, como Deus utilizou-se do povo da Síria para nos questionar o nosso comportamento cristão, questionar a nossa decisão por Deus, questionar-nos para ver se nós estamos vivendo a radicalidade, se nós estamos vivendo como cristãos, como um povo escolhido. Deus, através do coração do Dunga, através das pregações do Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, trouxe essa inspiração, que é uma inspiração de salvação para a juventude e para todo o povo de Deus, que se submete, que se coloca diante do Senhor, porque Deus não rejeita o seu povo. Diga mais uma vez para quem está do seu lado: Deus não rejeita o seu povo. Só que nós não temos que pegar o PHN e fazer como o povo assírio fez, se vangloriando: por hoje eu não vou mais pecar. Esse por hoje eu não vou mais pecar não é uma ação simplesmente da natureza, da minha decisão, mas é uma ação da graça de Deus, que a partir da abertura do meu coração me possibilita dizer não ao pecado e sim a Deus. Segura na mão de quem está do seu lado. Vai esquentar essa mão gelada. Está gelada? A minha está. Segura aí na mão desse irmão, balança a mão dele. Diga para ele: Deus não te rejeita, porque Deus te escolheu, porque Deus tem um plano de salvação para a sua vida, e Deus tem um presente para você, para purificar a sua conduta, o seu cristianismo, a sua vivência. Deus tem um instrumento de justiça e de purificação. Balança a mão do seu irmão e diga: PHN. Não aplaude não, segura, espera. Então aplaude. Pode aplaudir o Senhor. Foi escolha de Deus. Segura na mão do seu irmão, balança mais uma vez a mão dele, diz para ele: o PHN é um instrumento de Deus para te purificar, para gerar em você a vivência da santidade, a decisão pela santidade, porque Deus não te rejeita e Ele não quer te perder. Balança a mão do seu irmão e diga para ele: PHN, PHN, graça de Deus, força de Deus, poder de Deus, para que você seja santo. Deixa eu dizer uma coisa, estou falando para os jovens, mas estou falando para a senhorinha de 90 anos que está aqui. PHN para a senhora também. O PHN não é só para os jovens, o PHN é para todos nós, porque o PHN é um instrumento de purificação de Deus em nós. É um instrumento de salvação, de santidade, de radicalidade, de dizer não ao pecado e um sim muito grande para Deus. Veja bem, o povo assírio, o império assírio, o rei assírio, eles conquistaram mesmo muitos territórios. Eles conquistaram as nações com o poder da inteligência,
da sabedoria, da prudência. Eles derrubaram fronteiras, eles se entesouraram de muitas riquezas, destronaram reis. Porém, eles se orgulharam porque a confiança deles estava neles e não em Deus. Eu pergunto para você que veio para esse PHN, para essa missa do clube, em quem você tem depositado a sua confiança? Se você diz que vive o PHN e confia somente em você mesmo, eu tenho uma péssima notícia para você: você vai cair logo logo. Mas se a sua confiança não está em si mesmo, mas no Deus que te capacita a dizer não ao pecado, pelo poder da graça. E aí eu poderia fazer aqui, dar uma aula de teologia sobre a graça na teologia escolástica, dizendo para você da graça eficaz, eficiente. Mas eu posso dizer para você, o PHN é um dom de Deus. A gente só abre o coração e diz sim para Deus, e Ele vai nos capacitando a dizer não para o pecado. É Deus que vai agindo em nós, é a obra do Espírito Santo. A glória do povo assírio foi tão grande que eles vão dizer: ninguém abriu a boca nem para piar diante de nós. O profeta Isaías vai dizer hoje: meus irmãos, foi por isso que no ano de 612 antes de Cristo, o Império Assírio caiu, porque a confiança deles estava neles mesmos e não em Deus, mas na inteligência e na capacidade que eles tinham. A grandeza de Judá e de qualquer outro povo da terra. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Aí, ó, qualquer povo da terra, o povo de Deus que está aqui reunido na Canção Nova, que me ouve de casa, não está na política ou na sabedoria humanas, porque a política do povo assírio era perfeita, humanamente falando, mas a grandeza de um povo, de uma nação, está na sua fidelidade ao desígnio de Deus, está na fidelidade ao propósito de Deus, ao chamado de Deus, ao convite que Deus nos faz: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A grandiosidade de um povo, a grandiosidade da geração PHN está exatamente na decisão de cumprir o desígnio de Deus, e o desígnio de Deus é a santidade, ou santos ou nada. É isso que Deus quer que nós sejamos, ou santos ou nada. A grandiosidade de uma geração, da geração PHN, está em cumprir o desígnio de Deus, em viver uma vida radical, dizendo sim para Deus e não para o pecado. Diga comigo: ou santos ou nada. Faz o gesto que a gente faz aqui na Canção Nova: ou santos ou nada. Mais uma vez: ou santos. Eu volto a dizer: a grandiosidade de uma nação, de um povo, de uma geração, como nós falamos, geração PHN, geração João Paulo II, geração Bento XVI, está na vivência do desígnio de Deus. E o desígnio de Deus para nós é a santidade. A santidade. Colocar a minha vida em Deus. Como o apóstolo Paulo vai dizer: a minha vida está escondida em Deus. Veja bem, o desígnio de um povo, de uma nação, de uma geração, esse desígnio de santidade faz de nós um povo grande, um povo que incomoda,
um povo que questiona. Meus jovens, meu povo, vocês que frequentam a missa do clube, vocês que vieram passar as férias na Canção Nova, nós vivemos num tempo que se fala muito de uma crise financeira, não é verdade? Você liga a televisão e lá está falando da crise, tem os padres da França aqui, da crise na França, da crise na Espanha, da crise na Itália, da crise nos Estados Unidos, da crise no Brasil. Essa semana, foi decretado que o PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, não vai passar de 2. Isso quer dizer que o país não vai conseguir crescer financeiramente. E até mesmo diante dessa realidade dos países em desenvolvimento, que o Brasil faz parte, o PIB dele está lá embaixo. E a nossa presidente disse que a grandeza de uma nação não se mede pelo PIB. Verdade, eu concordo. Mas eu creio que a grandeza da nação brasileira se mede pela fé de um povo que é cristão, de um povo que segue a Jesus Cristo, e que é mais de 90% nessa nação, unindo os católicos e os evangélicos. A grandeza dos recursos naturais que nós temos, mas eu quero dizer para você, a grandeza da nossa fé. Mas hoje a crise maior não é a crise financeira, a crise maior é a crise moral, é a crise ética, que nós vivemos não só aqui no Brasil, mas que se espalhou pelo mundo inteiro, usando desse laicismo que cresce, desse ceticismo que cresce, desse relativismo, de um espiritualismo infecundo que nós temos visto crescer, a partir das ideologias da nova era, da New Age. Hoje a crise maior é aquilo que o Papa Bento XVI tem dito muitas vezes: o eclipse de Deus, que provoca o eclipse do pecado. Por isso eu estou dizendo, nós seremos uma geração grandiosa se nós seguirmos o desígnio de Deus, que é a santidade. O chamado que Deus nos faz a vivermos a santidade. Nós estamos nesse mundo que eles dizem e vivem o politicamente correto, que é o relativismo político. Numa sociedade que relativiza tudo. Até o senhor presidente dos Estados Unidos esqueceu o que está escrito num dos prédios do Capitólio dos Estados Unidos. Está escrito lá assim. Alguém podia lembrar para o senhor presidente: o que é moralmente incorreto não pode ser politicamente correto. Vou repetir: o que é moralmente incorreto não pode ser politicamente correto. E o Papa Bento XVI tem alertado, e eu preciso dizer isso para vocês, jovens, porque eu acho que o PHN não é um instrumento de alienação. Ao meu ver, o PHN não pode alienar, pelo contrário, o PHN tem que nos colocar num estado de santidade, e uma santidade profética, que nos faz profetas nesse mundo difícil que nós estamos, do politicamente correto, onde declara que o Estado é laico. Porém, o Estado é laico, mas nós temos o direito de defender os valores inegociáveis, como vai dizer o Papa Bento XVI. Quais são os valores inegociáveis? Vou citar alguns: o direito à vida desde a concepção até a sua morte natural. Então, se a grandeza da nação brasileira não é medida pelo produto interno bruto, ela precisa ser medida pela moral, pela vivência ética e pela santidade de um povo que diz não ao aborto nessa nação, não concordando com a política correta que eles dizem, do politicamente correto.
defender os valores. Viver na geração PHN não é viver na alienação, mas é ser instrumento de mudança. Vou dar para você um outro valor inegociável: o casamento entre um homem e uma mulher. Isso é um valor inegociável, está na Bíblia. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. É um valor inegociável. Manipulação de embriões, valor inegociável. Vou te dar um outro valor inegociável, jovem: o direito que os pais têm de educar os seus filhos. Quem é pai e mãe aqui? O Estado não tem direito de interferir na educação que um pai e uma mãe devem dar ao seu filho. Nós não podemos concordar com a lei da palmada no Brasil. Eu estou sendo claro. Não estou dizendo aqui, não estou defendendo o espancamento, tá, padres? Não estou defendendo o espancamento, que tem que bater, espancar uma criança. Mas o pai e a mãe têm direito de liberdade de educar os seus filhos. O Estado não tem o direito de interferir na educação da família. Quem gerou? Foi o Estado ou foi você? Claro que foi você. Então PHN, geração PHN, não é uma geração alienada. E sabe qual é a maior resposta de uma geração profética? Esse ano é ano de eleição, não é? A maior resposta de uma geração profética é na urna, na hora que aperta o botãozinho sim lá, para mudar a realidade, para ter coragem de seguir aquilo que a igreja colocou na minha boca hoje. Eu proclamei ali na oração da coleta: ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem ao bom caminho. Dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão. O que está escrito aqui? Rejeitar o que não convém ao... Repita comigo: rejeitar o que não convém. Diga mais forte para quem está em casa escutar: rejeitar. Mais forte ainda. Agora sim. O que não convém ao cristão, e abraçar tudo o que é digno desse nome. Veja, meus queridos, o Papa Bento XVI, ele vai dizer o seguinte: há determinadas formas de pensamento e comportamento que são apresentadas como as únicas razoáveis e, portanto, as únicas à escala humana. O cristianismo vê-se exposto a uma pressão de intolerância que primeiro o torna ridículo, como pertencente a um pensamento errado, absurdo, e depois, em nome de uma aparente racionalidade, pretende roubar-lhe o espaço. É muito importante que nos opunhamos a uma exigência do absolutismo como esta, segundo uma determinada forma de racionalidade. Você escutou o que o Papa Bento XVI disse? É preciso que nós nos opunhamos, nos coloquemos como oposição, não aceitando. Isso não são palavras minhas, são palavras do nosso querido Papa Bento XVI. É preciso que nós nos opunhamos, que você tenha coragem de se opor a essas ideias na universidade. Se precisar estudar mais, estude mais, mas tenha argumento para se opor a esse relativismo, a essa ditadura. Tenha coragem de se opor na sociedade, no seu trabalho, onde você estiver. Tenha coragem de ser cristão, não só dentro da igreja, mas em qualquer lugar que você estiver. Não tem como você deixar de ser cristão.
Não tem como você tirar a sua roupa de cristão ao sair da missa e esquecer quem você é quando você chegar na sua casa, no seu trabalho, na sociedade, quando você chegar na universidade, na sua escola. Você tem que ser testemunha daquilo que você acredita. Você não pode ter vergonha. O que eles querem é fazer exatamente isso, transformar o cristianismo numa realidade ridícula e absurda. Porém, o cristianismo, a igreja, é aquela que tem defendido ardentemente, em qualquer situação, em qualquer realidade, os valores humanos. Segura na mão de quem está aí do seu lado, balança a mão dessa bênção e diga: ninguém mandou você vir aqui, você veio porque você quis. Deus está se revelando a você, e Ele está dizendo a você: ser geração PHN é ser uma geração profética, no meio desse mundo confuso, distante do desígnio de Deus. Balança a mão do seu irmão e diga: você é chamado a fazer parte desse grande projeto de salvação de Deus para esse mundo. Dê um sorriso para quem está do seu lado e diga: tenha coragem de ser como o profeta Isaías, usado por Deus para proclamar a verdade. Balança a mão do seu irmão: Deus conta com você. Balança mais uma vez a mão do seu irmão e diga: Deus conta com você. Geração PHN, raça eleita, escolhida para abalar as estruturas do inferno com a santidade. Deus escolheu você para fazer parte de um grande projeto de salvação, porque Deus não rejeita o seu povo. E o povo de Deus, que está na escravidão, que está distante do projeto, do sonho, do desígnio de Deus, precisa ver em você. Balança a mão desse irmão: é você mesmo? Pergunta para ele: como é que você se chama? Qual é o seu nome? Você mesmo. Balança a mão desse irmão: você mesmo. Deus conta com você para fazer parte desse projeto grandioso de salvação. Uma geração profética, uma geração PHN. Aleluia, glória a Deus por isso, porque nós fomos escolhidos, não porque nós somos os melhores, porque nós somos o povo de Deus, e Deus disse que se revelaria a nós. Nós não podemos viver uma vidinha intimista, mas nós temos que viver uma vida segundo o que convém ao cristão. O Papa Bento XVI escreveu uma mensagem para os jovens, para a Jornada Mundial da Juventude, nesse ano de 2012. E eu quero ler para você o que ele disse sobre essa alegria de pertencer a Cristo. Porém, ele vai dizer da alegria da conversão. A proposta hoje é a proposta da conversão. A proposta do PHN é uma proposta de conversão. Veja o que Bento XVI vai dizer: queridos amigos, para viver uma verdadeira alegria, é necessário também identificar as tentações que a afastam. O que ele está dizendo? A tentação afasta a alegria verdadeira de nós. A cultura atual, com frequência, induz a procurar metas, realizações e prazeres imediatos, favorecendo mais a inconstância do que a perseverança na fadiga.
e a fidelidade aos compromissos. As mensagens que recebeis incentivam a entrar na lógica do consumo, expondo felicidades artificiais. Cuidado, jovens. Cuidado aqueles que são jovens há mais tempo e que estão aqui. Cuidado com as felicidades artificiais. Vai continuar Bento XVI. A experiência ensina que o ter não coincide com a alegria. Há tantas pessoas que, mesmo possuindo bens materiais em abundância, com frequência sentem-se afligidas pelo desespero, pela tristeza, e sentem um vazio na vida. Para permanecer na alegria, nós somos chamados a viver no amor e na verdade, a viver em Deus. Para viver na alegria, nós somos chamados a viver em Deus, diz o Papa. E a vontade de Deus é que sejamos felizes. Por isso Ele nos deu indicações concretas para o nosso caminho, os mandamentos. Se os seguirmos, encontraremos o caminho da vida e da felicidade. Mesmo se à primeira vista podem parecer um conjunto de proibições, quase um impedimento à liberdade, se os meditamos mais atentamente, à luz da mensagem de Cristo, eles são um conjunto de regras de vida essenciais e preciosas, que levam a uma existência feliz, realizada segundo o projeto de Deus. Ao contrário, quantas vezes verificamos que construir, ignorando Deus e a sua vontade, causa desilusão, tristeza, sentido de derrota. A experiência do pecado, como a rejeição a seguir a Deus e como ofensa à sua amizade, obscurece o nosso coração. Mas se por vezes o caminho cristão não é fácil e o compromisso de fidelidade ao amor do Senhor encontra obstáculos ou registra quedas, Deus, na sua misericórdia, não nos abandona, mas oferece-nos sempre a possibilidade de voltar para Ele, de nos reconciliar com Ele e de experimentar a alegria do seu amor que perdoa e acolhe de novo. Se nós cairmos, diz o Papa, nós podemos voltar para o lugar onde nós vamos recuperar a alegria e continuar de novo a nossa caminhada. Eu te louvo, Pai, porque não revelastes essas coisas aos sábios e aos inteligentes, mas aos pequeninos. Deus está revelando a mim e a você o caminho para que nós experimentemos o céu. Deus está revelando, Jesus está revelando o amor do Pai, que não rejeita o seu povo, mas quer dar ao seu povo a vida eterna. Deus está se revelando a nós, nos chamando a essa vocação de fazermos parte de uma geração profética, uma geração PHN, mas de assumirmos o nosso compromisso, que Ele mesmo lá, no Sermão da Montanha disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Feche os seus olhos por um instante, traga a sua mão sobre o seu coração. Feche um pouquinho os seus olhos, abraça o seu peito se você quiser. Eu te louvo, Pai, porque não revelastes essas coisas aos sábios e aos entendidos, mas aos pequeninos.
E eu quero pedir nessa hora, Pai, que em nome de Jesus, essa palavra não volte, como diz o profeta Isaías, sem surtir o efeito ao qual ela foi destinada. Eu te peço que nessa hora, Espírito Santo, seja gerado no coração dessas sementes de uma nova geração que estão diante dos meus olhos, desse povo que aqui está, que foi escolhido para fazer parte desse grande projeto de salvação. Que essa obra do seu Espírito aconteça na vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que aqueles que nos acompanham de casa pelo sistema Canção Nova de comunicação sejam atingidos, e a partir da experiência de serem atingidos pelo dom do seu Espírito, tomem uma decisão de fazer parte desse povo escolhido, desse povo eleito, desse povo que, por ser um povo humilde, simples, pequeno, conseguiu entender o chamado que o Senhor lhes fez nessa quarta-feira da 15ª semana do tempo comum, no início desse PHN de 2012. Nesse PHN que nós somos chamados a viver a amizade em primeiro lugar com o Senhor, voltar a amá-lo acima de todas as coisas, voltar a adorá-lo com intensidade, voltar a reconhecer que está no Senhor a resposta de todas as coisas, nesse relacionamento de amizade, de conhecimento, porque Jesus está nos dando a conhecer, e o conhecimento bíblico é o conhecimento da experiência, da intimidade profunda. Eu te peço, Pai, que aqueles que hoje escutaram a proclamação da sua palavra e escutaram a sua voz, desse Pai que ama, desse Pai que não desiste, desse Pai que corrige, desse Pai que se revela no seu amor em Jesus Cristo, eu te peço, Pai, que nessa revelação de Jesus, nessa revelação da salvação, aqueles que aqui vieram e os que nos acompanham de casa façam uma experiência profunda de conversão, de mudança de vida, de salvação. Eu te peço, Pai, no nome do seu Filho Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, que aconteça uma obra tremenda de transformação na vida dessa juventude, na vida desses irmãos e dessas irmãs, adultos, anciãos, para que o dom do seu Espírito, transformando-os, possa levá-los a essa caminhada para cumprir o seu desígnio, ó Pai. E eu quero convidar você agora a dar a sua resposta para Deus. Solta a sua voz, porque nós somos carismáticos. Entrega agora a sua vida e diga agora para Deus que você aceita fazer parte desse povo escolhido. Solta a sua voz sem medo, que você aceita fazer parte dessa geração profética. O PHN é uma profecia, não é uma moda, é uma profecia. Deus te trouxe aqui nesse acampamento para revelar a você o projeto profético e salvífico que Ele tem para a sua vida. Então responda agora, diga: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para fazer a sua vontade, eis-me aqui, Senhor, para viver na sua verdade, eis aqui, Senhor, para assumir a radicalidade, eis-me aqui, Senhor, para voltar a te amar, Tu que és o meu melhor amigo, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser íntimo, eu quero ser seu amigo, eu quero, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto a fazer a sua vontade. Vai ficando de pé e ergue os seus braços lá no alto e vai dizendo para o Senhor sem medo do seu desejo de fazer parte, de caminhar no projeto do Pai, revelado por Jesus Cristo e que se atualiza pelo dom do Espírito na nossa vida. E na hora que te faltar as palavras, vai deixando o Espírito Santo orar na sua voz, vai deixando o Espírito Santo regar
aquilo que você traz no coração de decisão, de abandonar o mundo, de abandonar as drogas, de abandonar a prostituição, o adultério, os relacionamentos antinaturais, de tomar uma decisão de ser santo, como Deus é santo, de assumir o chamado que você recebeu no dia do seu batismo, chamado à santidade, de assumir o profetismo que a condição batismal te conferiu. Ergue os seus braços e peça: sela na minha vida, Espírito Santo, essa obra, sela na minha vida, na minha história. Eu quero acreditar e quero caminhar crendo que o céu é o meu lugar, que existe um projeto, que existe uma vida eterna, que existe sentido. Eu quero colocar o sentido da minha vida em Ti, Senhor. Eu quero colocar a busca da alegria em Ti, porque a Sua alegria é a minha força. Eu quero, Senhor, solta a sua voz, a linguagem do Espírito, e vá orando no Espírito. Eu quero escutar a sua voz, ora com mais força. Jovens, vós sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, vós vencestes o maligno. Ora com mais força. Você em casa, solta a sua voz também. É a oração da consagração da nossa vida a Deus, no início desse PHN. Iluminados pela liturgia da palavra, iluminados pela palavra de Jesus Cristo, iluminados pela sã doutrina da salvação, pela palavra do Santo Padre, o Papa Bento XVI, nós dizemos ao Senhor que nós queremos ser santos. Mantenha o seu braço erguido bem alto e diga isso cantando: eu quero ser santo. Eu quero ser santo e não vou desistir. Eu quero ser santo e contigo eu posso conseguir. Eu quero ser santo, irei proclamar que a santidade é a vontade de Deus pra mim. Eu quero ser santo e não vou desistir. Eu quero ser santo e contigo eu posso conseguir. Eu quero ser santo, irei proclamar que a santidade é a vontade de Deus pra mim. Eu quero ser santo e não vou desistir. Eu quero ser santo e contigo eu vou conseguir. Eu quero ser santo, irei proclamar que a santidade é a vontade de Deus pra mim. Vocês, força! Eu quero ser santo, não vou desistir e não vou desistir. Eu quero ser, e contigo eu vou conseguir. Contigo eu vou conseguir. Eu quero ser santo, irei proclamar que a santidade é a vontade de Deus pra mim. Eu quero ser santo e não vou desistir. Eu quero ser santo e contigo eu posso conseguir. Eu quero ser santo, irei proclamar que a santidade é a vontade de Deus pra mim. Que a santidade é a vontade
de Deus pra mim. Que a santidade, diga, que a santidade é a vontade de Deus pra mim. Vocês, que a santidade de Deus pra mim. Mais uma vez, que a santidade. Olha pro sermão e diz: a santidade é a vontade. A santidade é a vontade de Deus pra ti, meu irmão. Que a santidade é a vontade de Deus pra nós. Lá em cima, canta. Eu quero ser santo e não vou desistir. Eu quero ser santo e contigo eu vou conseguir. Eu quero ser santo, irei proclamar que a santidade é a vontade de Deus pra mim. Que a santidade é a vontade de Deus pra nós. CançãoNovaPlay.com. Assine já!